Eu resolvi fazer esse vídeo porque a partir desse aqui eu já não falo mais tanto assim da minha vida, tá? Esse vídeo aqui é resultado de um, um ensinamento que eu auri, que eu trouxe de dentro da minha mente, da minha alma, inclusive de psicólogo, psicologia no caso, não vem de mente, vem de alma, porque psicologia é oriunda da filosofia, que por sua vez categoriza a, a mente como uma alma, a consciência, no caso. Então, eu tô ouvindo esse ensinamento que eu tô percebendo de mim mesmo, é uma coisa meio empírica, né? Tem duas escolas da filosofia que eu admiro que são o empirismo e o estoicismo. Eu sou os dois. Então, eu tô percebendo isso em mim. O que existe no micro, existe no macro. Isso quer dizer que se existe em mim, possivelmente pode existir em você. Capite? Bom, como você pode ver no título, meu caro Padawan, meu jovem Padawan, como ser disciplinado? Bom, eu tenho uma técnica, não uma técnica, mas um norte, né? Uma pessoa sem meta. Eu sei que muitos autores, muitos gurus, né? Eu não quero ser guru, tá? Se algum dia eu ficar famoso por esses vídeos, não me trate como um guru, me trate como um super-herói que falha. Assim como, sei lá, Homem de Ferro pode cair. Caiu no primeiro filme dele toda hora. Até ele conseguir voar, me trate assim. Não como ser imaculado, tá? Eu tenho um norte. Uma pessoa, homem ou mulher, sem norte, não tem. É como um barco sem bússola. Então, o que que acontece? Eu vou pausar porque meus pais. Eu vou passar aqui, vou fazer barulho, tá? O maior erro da humanidade, o maior erro da humanidade é só ou enxergar a curto prazo ou só enxergar a longo prazo, né? Nem meio prazo, médio prazo. Médio prazo, eles ou elas enxergam. Por quê? Muitos gurus, como eu falei, eles falam assim, pensa daqui a 6 meses, como mudar de vida em 6 meses? Eles falam isso. Claro que boa parte deles fala assim, quebra esse a longo prazo em pedaços, vai cumprindo mini metas. Só que eu quero propor uma coisa diferente. Quero propor uma coisa diferente, mas paralela a isso, que é a seguinte. Tem dois tipos de meta. O primeiro passo para ser determinado é ter dois tipos de meta. A meta a curtíssimo barra curto prazo e a meta a longo prazo. Ter as duas metas. Vou dar um exemplo meu. Eu entrei na academia dia 24, vou fazer a avaliação dia 24 de junho desse ano. Eu cheguei pro personal trainer e perguntei para ele: quanto tempo eu consigo engordar 9 quilos? Que tava pesando 61 quilos, 61 quilos. Perguntei: em um ano eu consigo? Ele: consegue, consegue. Em 6 meses eu consigo? Ele falou: se você seguir à risca o protocolo, sim, consegue. Aí, quando ele falou isso, eu setei, ou seja, eu configurei, eu coloquei uma mentalidade na minha cabeça. Você vai alcançar essa meta muito antes do tempo. Como você vai fazer isso? Sendo psicopatamente obstinado, né? Eu fui totalmente. Tem um termo em inglês chamado que fala selfless. Eu agi como se fosse sem ego, não sem ego, mas sem. Selfless é difícil de traduzir. Selfless é bem difícil de traduzir. Selfless é algo como desprendido, desprendido, sabe? Eu fui desprendido de
eu não consigo isso. E eu falei, eu vou na academia e eu vou treinar como se o último dia da minha vida fosse hoje. Eu sei que é bem clichê e tal, 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 mas deu certo, tá? Eu setei 6 meses, que foi o tempo que eu falei com o personal, né? 6 meses, né? E cada semana era como se fosse os meus 6 meses. Eu não sei se eu me fiz entender, tá? Eu setei, eu configurei os 6 meses na minha mente, que inclusive daqui a 13 dias fará 6 meses e eu ganhei um corpo inacreditável. Esse é o nível da minha determinação, você não tem noção como eu sou determinado, cara. É, assim, eu citei 6 meses, tinha os 6 meses na minha mente, mas cada. Tem um poema que fala assim: como é que é? Vou pesquisar aqui que eu esqueci um pouco. É, ca- aqui, Sêneca. Sêneca falou: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca é um dos pais do estoicismo, que é a escola que eu falei que, da filosofia que eu participo, né? Empirismo também. É isso que eu quero dizer. Tinha 6 meses? Tinha, mas cada semana eram os meus 6 meses. Eu tinha. Eu não. Eu não. Como é que eu vou dizer? Descuidei um só dia. Eu tô desde o ano passado que eu tava trancado em casa. Acho que já falei aqui no canal. Falei aqui no canal que eu fiquei é, é, 7 meses trancado. Fiquei 7 meses trancado aqui, nesse quarto aqui. Na casa, no caso. Na casa, no caso. E, e desde o ano passado, desde junho do ano passado, eu não falhei nenhum dia de fazer exercício. Eu só não treino sábado porque eu amo o sábado. E nem domingo. Hoje em dia nem domingo, mas na época que eu tava trancado aqui, sim, eu fazia até domingo. Eu treinava até domingo aqui dentro do quarto. E até hoje. E até hoje, eu pausei já várias vezes porque eu não gosto de ter barulho quando tá perto, não gosto de ter barulho. Quando tô gravando, não gosto de ter barulho perto e tal. É, eu não falhei nenhum dia de junho do ano passado até hoje, tá? E é essa determinação que eu quero que você tenha. Eu tava no momento mais de dor da minha vida, eu não conseguia por vezes levantar da cama, mesmo assim me arrastava e fazia flexão, todos os tipos de flexões que você imaginar. Eu fui ganhando um corpo previamente antes de estar na academia e isso me ajudou muito, muito. Eu sei que tá falando de academia aqui, mas isso serve para tudo, tá? Por exemplo, aprender um idioma. Pense a longo prazo e pense que cada semana é 6 meses. Por exemplo, o tempo que você determinou. Entendeu? Cada semana, planeje a semana e pense no longo prazo. Entendeu? O melhor é, é o melhor modo de se viver, né? E a segunda coisa que eu não vou encher esse vídeo de dicas, né? Só vou falar duas coisas para você conseguir ter determinação e foco. A segunda, desculpa, a segunda coisa deveria ser a primeira, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Segundo a matemática, falarei no segundo item, tá? Vou usar um exemplo aqui. Não estou sendo gordofóbico, eu inclusive não sou essa pessoa, mas vamos imaginar que uma pessoa esteja muito acima do peso. Estou usando um eufemismo aqui. A pessoa esteja muito acima do peso e o médico fala assim, o médico que não tem preparo, no caso, você vai ter que fazer bariátrica. Só que do nada, fale isso do nada, tá bom? É, aí ele vai e faz bariátrica sem ter nenhum tipo de acompanhamento psicológico, vamos dizer assim.
que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com essa pessoa que fez essa cirurgia? A chance desse cara continuar magro é assim, ó, isso aqui. Porque mudar um doente de lugar faz mais mal, faz pior a ele do que, do que deixá-lo ali. Isso está em um livro, acho que Frankenstein. É, então, tudo começa na mente. E eu aprendi isso indo para psiquiatra, inclusive vou amanhã. Indo para psiquiatra. Eu aprendi isso. Tudo começa na mente. A mente faz os sentimentos fazem as ações, e as ações fazem o resultado. Isso está no livro do. Eu esqueci o nome dele, cara. No livro é Segredos da Mente Milionária. É um livro famoso de finanças. Já li mais duas vezes já. Pensamentos fazem sentimentos, fazem ações que fazem resultados. Tudo começa na mente. Eu sei que é coach, só que não é coach, é psicologia. Psicologia. O coach roubou isso da psicologia e usa isso a bel prazer. Mas isso que eles roubaram é verdade. É puramente verdade. Você querer fazer uma meta há 6 meses sem mudar sua mente, não vos conformeis com esse mundo, mas mudai pela renovação da sua mente. Isso está na palavra de Deus, tá? Entendeu? Então, esse negócio de coach, que, ai, mude mindset. Mindset. É claro que ficou brega porque eles usaram e usam a exaustão, mas é verdade. Eu tô aprendendo isso com a minha psicóloga, e com a minha psiquiatra. Literalmente fazendo isso agora. Então eu não tô sendo hipócrita, eu não tô sendo coach. Eu tô fazendo isso agora comigo. E isso tá me ajudando. Ontem aconteceu vamos dizer assim, o marco para falar assim, você tá curado. Porque eu mudei a minha mente, né? E isso, vindo de um cara extremamente melancólico, que não quer mudar, e que fica resistente à mudança, isso é muita coisa. Eu sou coach, eu odeio coach, na verdade. Algumas cadeiras têm razão. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então, assim, ah, as duas coisas que eu quero que você tenha na sua mente para você ser determinado, né? A primeira delas tem 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 uma meta a longo prazo, vamos dizer, 6 meses, que para começar é um bom número, tá? Um bom tempo, tá? 6 meses. E ao mesmo tempo tem uma semana, sem 6 meses, uma semana na sua cabeça. Uma semana você fiscaliza você mesmo em uma semana, e a cada semana, tipo, é tipo um bebê, sabe? É, inclusive, eu acho muito estranho que o tempo dos bebês seja mostrado com semanas, mas eu entendi por que ontem ou anteontem, eu acho, que cada semana o bebê muda muito, né? Então tem que ser por semana. Então faz sentido, né? Finge que você é um bebê. Cada semana você fiscaliza, como se você fosse o seu pai ou sua mãe, e você fosse o bebê. Então, fiscaliza você cada semana de progresso que você faz. Mas ao mesmo tempo tem a meta a longo prazo. Não tem como falhar tendo essa estratégia na não tem como. E a segunda coisa, para afirmar na sua cabeça o que eu falei, né? Tem a longo prazo, e a curto prazo, e tem a mentalidade. Vamos dizer assim, eu não gosto dos militares. Apesar de não ser de esquerda, porque o povo de esquerda adora odiar os militares. Eu não sou de esquerda, mas eu não gosto dos militares. Mas tem uma coisa dos militares que eu gosto, que é a mentalidade de militar. O militar, ele é inacreditavelmente disciplinado, regrado. Ele se culpa quando, eu acredito, ele se culpa quando faz algo fora da rotina. Eu não gostava de rotina. Há uns 5 anos, eu odiava rotina. Tem até uma história que eu botei, que eu botava vários fatos sobre mim. Eu botei assim, eu odeio rotina, e gigantesco assim. Hoje eu amo rotina. Bizarro como as coisas mudam.
Mas os meus princípios não. Então, assim, tem a mentalidade de um espartano. Eu falei pra minha sobrinha que eu tenho a determinação de um espartano, o foco de uma pessoa com espectro autista, porque não é uma ofensa, tá? Não é uma ofensa. O pessoal autista tem muito foco. E a força de vontade de alguém que namora à distância. Falei essas três coisas pra. E é isso, tenha a determinação de um espartano e de um militar. O espartano é um militar, mas tudo bem. Tenha a mente de, de um militar. Como que você faz para ter se colocar dentro da mente de um militar? Leitura. A leitura, ela aumenta a empatia. Empatia é essencial para você mudar a sua mente, tá bom? Pouca gente fala isso. Mas a empatia é a causa maior para você mudar de mentalidade, tá bom? Tô lendo um livro chamado Flores para Algernon. É o livro que mais mais quebrou a minha cabeça, no sentido de explodir a minha mente. Porque o Charlie, que tem deficiência intelectual, ele é tecnicamente burro, o que é mais humilhante. É, ele sempre quis ser inteligente e um grupo de cientistas fizeram um experimento com ele, ofereceram a oportunidade de fazer um experimento onde ele aumenta o QI dele. E o cientista queria fazer com que ele ficasse no nível basal do ser humano. Só que ele ultrapassou trilhões de vezes e virou o cara mais inteligente do mundo, né? E ele começou a perceber que a vida dele era uma mentira. Que quem brincava junto com ele estava rindo dele e não com ele. Ele começou a perceber as coisas e tal. E assim, eu me vi em duas cenas daquele livro. Eu me vi em duas cenas daquele livro. Uma onde ele imagina uma coisa, por causa do intelecto que ele tem. Eu não tô dizendo que eu sou um gênio, não, tá? Mas eu me vi nele. Só isso que eu tô falando, eu me vi nele. Ele imaginou uma cena que na real não estava acontecendo. Eu li aquilo. Uau, 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 uau. Uau. E outra cena também, no final, quase no meio pro final do livro. Sabe? Então a leitura, ela é essencial para a empatia. E a empatia, por sua vez, é essencial para você se colocar, pensar assim, como é que um... vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Como é que um empreendedor pensa? Como é que você vai conseguir imaginar isso sem leitura? Me diz. Leitura é a condensação de anos de experiência em um livro de 300, 400 páginas. Então você se coloca na mente da pessoa, seja o que for. Tem livro de todo assunto que você imaginar. E pensa num assunto aí. Tem livro sobre isso. É bizarro como é abrangente, né, a leitura e tal. Digamos que a dica da leitura foi uma dica bônus, né? Para começar a mudança, você tem que ler. Não tem o que fazer. Ah, eu não gosto de ler livro físico. Audiolivro também conta com leitura. Não tenta ser reativo pra cima de mim, tá bom? É, tudo que você imaginar tem uma alternativa pra isso, tá bom? Não tenta ser reativo, não. Reativo. Ai, eu não consigo, eu sei lá, não consigo, sei lá, cara, tem resumo de livro. Tem até resumo do livro. Se nem no resumo do livro você quiser ler, meu irmão, minha irmã, né? Então, assim, tem alternativa para N alternativas para você conseguir, tá? Eu mudei a minha mente, era muito reativo antes. Eu li o Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e a minha mente não é mais a mesma. Eu não sei, eu não consigo lembrar, não consigo lembrar como eu era antes de ser proativo. E ser proativo mudou a minha cabeça. Vou dar um exemplo do como, tá? Essa camisa aqui eu tenho há muito tempo. Tem escrito Seja Livre nele, né? Por coincidência, tinha um rasgo gigantesco aqui. Ela era uma camisa até aqui. Tinha um rasgo aqui, né? O que que eu fiz? Peguei a tesoura, aqui a menos apropriada para isso.
e fiz isso aqui, ó. Então, assim, vamos lá. Meta a longo prazo, a curto prazo, tem a mente de um militar, ele. Se você fizer essas três coisas, é impossível. É impossível você não ser determinado. Impossível, tá bom? É, é isso. Então, espero que tenha gostado. Deus abençoe e determine.